belas artes. Estava lá andando de snowboard em São Roque, aqui em Osasco tem a pista de skate. Mais cidade está aqui na Arena Barueri, mais cidade visitando aqui a cidade de São Paulo. E agora, gente, olha onde eu tô, Santana do Parnaíba. Estamos iniciando mais Corinthians dessa sexta-feira e hoje vamos falar muito de Libertadores, aí, o único time do nosso grupo, né, que está invicto ainda, 100%. Aí. Vamos falar da maratona também, de jogos que a gente tem aí pela frente. E hoje estou recebendo também muitos convidados especiais aqui no programa, viu? Estou aqui com o Jean Moser, que é jogador aí do futebol 7 do nosso Corinthians, tá? Que inclusive foi campeão aí no último final de semana da Taça São Paulo. Boa noite, Jean, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite. Imagina, a gente agradece muito a sua presença. O Tico Bretas está aí também, hoje, né, como sempre. Aqui é meu lugar, né? Aqui é a mesma coisa que estar no sofá de casa, aqui eu já estou tranquilo. Quero parabenizar aqui o Moser, que foi campeão aí pelo nosso Corinthians, né? Obrigado. E é isso, continua voando lá que você tá fininho, hein? Opa! E hoje também representando aqui a nossa Rádio Coringão, né, super parceira do programa, o Alex Dinati. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Letícia. Prazerzão ter recebido esse convite, poder representar a Rádio Coringão aqui, frente à nação corintiana, frente a grandes feras aqui do jornalismo esportivo também. Vamos falar bastante do Coringão, né? Vamos falar bastante também, parabenizando já o Moser aí pela conquista. Obrigado. E incentivar cada vez mais o esporte amador aí, principalmente no Corinthians, certo? Com essa voz aí, se ele chavecar, elas vai fácil. Radialista mesmo. Que isso, hein? Tá com timbre bom aí, garoto. Só precisa melhorar o físico um pouco, mas tá bom. Tomou água quente, né? Olha, a gente ainda tem mais convidados aqui, hein? No segundo bloco tem o Alessandro Cadenazzi, que é técnico aí das categorias do chute inicial do Corinthians, falando um pouco do trabalho dele também. E para participar com a gente, você já sabe, né? Facebook, www.facebook.com/TV Esporte Mais, aí na sua telinha, e o WhatsApp também. 011, né, para quem não é de São Paulo, 996542502. Manda seu comentário, manda suas perguntas aí para os convidados, que a gente vai ler aqui ao vivo, vai mandar um super abraço aí para vocês que estão com a gente. Então, gente, vamos começar esse programa aí de hoje com muita felicidade, falando, claro, de 100%. Corinthians 100% na Libertadores, quase que 100% no ano, mas em jogos oficiais podemos dizer que 100%, né? Foi só aquele tropecinho lá contra o Colônia. Mas tá aí, então, um início de ano aí memorável pra gente. É verdade, né, Lê? O Corinthians, a gente vem frisando aqui todas as sextas-feiras que a preparação física do Corinthians está de parabéns, né? Os nossos jogadores estão voando, literalmente, voando baixo aí. E vou falar de novo aqui que eu sou fã desse cara, o Sheik é sensacional. Ô Sheik, nós estamos esperando você aqui, a Letícia já fez o convite, vem aqui com nós, velho, que nós vamos bater um papinho aqui. Ele falou aqui, que ele vem, calma então, aí que um dia você vai poder pegar seu autógrafo ao vivo aí. Dá essa moral pra nós aí, hein, Sheik. Pô, o Sheik, como sempre, voando, né, eu acho que ele é um dos jogadores que fazem a diferença, né. Ele é um jogador que ele não tem medo de jogo grande, eu diria que ele é um jogador de jogo grande, né, a cara dele. E é isso, parabéns ao Tite aí. Jogador catimbeiro, né? Catimbeiro, exatamente. Ele tem muito a característica de jogador argentino, né? Ele empurra, ele morde, ele dá aqueles, né, aquela coisa toda. Sabe jogar Libertadores, né? Não, ele sabe jogar Libertadores, né? Ele é a cara da Libertadores, ele é brincadeira. Então, gente, e pra quem acha que a gente tá 100% aí, ganhando tudo só no futebol, se engana, viu? Porque Corinthians é grande em qualquer esporte. A gente tem aí o futsal, que a gente já falou um pouco aqui, a gente tem futebol americano, que estreou também esse final de semana, e o futebol 7, que então esse final de semana foi campeão aí da Taça São Paulo. A gente tem vídeo aí, Gia, de um dos jogos, acho que foi uma goleada que vocês meteram aí entre esse campeonato. Eu não consegui o vídeo da final, porque não disponibilizaram ainda, né? Certo. Foi contra quem esse jogo aí, Moza? Foi contra o Futecomp, é isso?
Foi uma goleada de 8 gols aí. Nosso time do Fut 7 é semelhante ao do campo, da Libertadores. Tá voando. Time bem consistente. Modestamente falando, né, Jean? Tem que falar, Tem que se dar o valor, né, amor? Corinthians, né? Tem que chegar e representar, senão... E um time muito forte, pelo visto, né? Para ter ganho dessa maneira e sendo comparado principalmente a... E foi um bicampeonato, né, Jean? Isso, foi um bicampeonato. O Corinthians, no ano passado, foi campeão de tudo em São Paulo, campeão da Taça, campeão Sudeste, campeão do Grand Prix e campeão paulista. E ele manteve a base e vieram os jogadores como eu, cheguei esse ano do Juventus. E chegamos para somar e o time acho que só fortaleceu o elenco. Chegou para somar e para ser campeão de tudo também. É bom, né? Uma medalha, né? É bom, medalhinha, gostoso, faz bem, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Moser. Em relação à preparação física, cara, do futebol 7, como que é? Você que teve o prazer já de jogar futebol de campo, inclusive jogou com meu amigo Mariano, né? Bolacha. Duguinho, um abraço aí, hein? Um abraço, Mariano. Jogou com ele também, hoje ele tá no Bordeaux da França. E como que é? São os mesmos tipos de deslocamento, é o mesmo tipo de treinamento? Quero que você fale um pouco aí. Então, a preparação em si, ela é praticamente a mesma. Porém, é um jogo mais rápido, exige muito mais do atleta. Na maioria das vezes, né, como tem os treinadores fazendo os câmbios, e eles utilizam duas bases, né, de 6 e 6, troca em 10 minutos para conseguir manter o time em alto padrão. Porque é um jogo muito pegado, é bem novo, assim, pra gente, assim, sabe? Não é amador, mas, porém, profissional da forma de conduzi-lo, entendeu? E exige bastante, cara, do corpo, tem que estar bem, tem que estar treinando, fininho, assim, porque senão... Senão não aguenta. Explica um pouquinho aí pro telespectador, aí pro corintiano que tá assistindo, que não sabe, o futebol 7, como ele funciona? Ele é mais parecido com o futsal, ou é o futebol aí com um sintético, né? Showball, tem as saídas, como que é? Explica pro pessoal aí. Assim, o futebol 7, ele é até mais difícil de jogar, porque ele não é... A bola é maior e... Mais leve também, mais leve, é uma bola de campo mais leve, só que a dimensão é um pouco maior que uma quadra de futsal. Então você tem que ter bastante habilidade, bastante treinamento com a bola, tempo de bola e tudo mais. E é totalmente diferente daquele que é praticado nas quadras, assim... Quando o pessoal vai jogar pro lazer, bater uma pelada, aquele rachão, né? Aquele rachão totalmente diferente. A gente joga, vai viajar, vai jogar no Rio, 40 graus, tem que estar preparado, tem que estar bem fisicamente para conseguir jogar, tem esquema tático, tem padrão tático. É um pouco diferente, mas é uma modalidade bacana, tá evoluindo aí, a gente vê exemplos aí, o Falcão, o craque do futsal, agora tá no Vasco, ele, o Cabreúva, o Vander Carioca também, o pessoal oriundo do futsal indo pra área do futsal. Estava no Sorocaba, né? Estava no Sorocaba, no Brasil Quirim. E eles estão dando esse apoio também para a modalidade. Então, o Falcão ele vai jogar o Sorocaba aí no futsal, mas ele vai jogar o Fut 7 pelo Vasco, é isso? Isso, esporadicamente, né? É um jogo de marketing, será? É um jogo de marketing, né? Para promover o esporte. Creio que é isso, para alcançar mídias. E a competitividade, o que vocês geralmente encontram? É muito difícil? Tem jogo muito goleada? Ou é embate mesmo, o bicho pega realmente durante os campeonatos aí? Então, assim, nós temos os times com camisa, time grande, Juventus, Corinthians, São Caetano vem esse ano. A maioria dos times, não desprezando os menores com menos expressão, mas esse tipo os maiores confrontos são com os times de camisa mesmo, querendo, para ser mais específico. São Paulo tem time, né, para ser freguês no futebol 7 também? Ou não ainda? O São Paulo montou esse ano aí, São Paulo montou, tá vindo bem, tá com jogadores, atletas inclusive... Mas não jogaram essa taça, São Paulo? A taça não, inclusive teve um pessoal que trocou a casaca aí, que era do Corinthians, foi para lá.
Vou até mandar pra você, Luizão, você sabe, hein? Tá dado o Virou recado, hein, a Luizão? casaca pra virar Tá de freguês, tá de hein, sacanagem, hein, Luizão? É isso aí. Tem que Pra avisar virar os, freguês, acho que foi um mau negócio aí. tem que avisar os caras que mau no negócio. futsal não tá dando, né? No futsal Não no tá dando futsal em lugar tá dando nenhum. no campo. Então, gente, aproveitando a brecha aí para falar que não tá dando para São Paulo, não tá dando para ninguém, né? Porque a gente tá aí um ano espetacular, como já falamos aqui no início do programa. E vamos falar aí desse jogo da Libertadores contra o Danúbio. Que se o nosso grupo é o grupo da morte, então a gente já sabe quem é o assassino, né, do grupo. É o Coringão, pô. Nossa Senhora. Mais uma vitória fora de casa, vitória importantíssima aí. E a gente tem um vídeo aí dos melhores lances para mostrar para vocês. Esse jogo aí foi um jogo muito faltoso, né? Assim como a gente vem sempre comentando também, né? E o mais interessante desses jogos, o que eu fico mais admirado assim é os árbitros, em relação aos árbitros, né? É um jogo muito faltoso. Acho que na Libertadores eles deixam correr mais. Eles deixam correr, exatamente isso que eu ia dizer aqui, Lê. Eles deixam correr o jogo, entendeu? Inclusive, nós tivemos até um dos nossos melhores jogadores aí, na minha concepção, que eu acho que é o próprio Renato Augusto. Nós tivemos a ausência dele no time exatamente por uma falta um pouco mais assintosa, que, na verdade, o árbitro não deu nenhum cartão amarelo. Absurdo. Não é isso? Absurdo. Então, poxa, eu acho que eles tinham que ver um pouco mais. Tudo bem, tem horas e horas, né? Tem horas que dá para deixar o jogo correr. Realmente o jogador brasileiro, ele é mal acostumado, entendeu? Vamos dizer assim, entre aspas, de falta, sim, que ele é comparando com a Europa. Exatamente, que o jogador brasileiro, comparando com a Europa, ele realmente sim é o caicai. O que acontece é o seguinte, Tico, Letícia e amigos, nós precisamos ter a consciência de que quando é falta, é falta. Não né? tem essa. Teve tá um certo? pênalti no Guerreiro no primeiro tempo que, desculpa, né? O árbitro tem que olhar aquele lance e falar, pelo amor de Deus, eu tenho que pedir desculpas, porque errei, é um absurdo, né? E o resultado poderia ser até um pouquinho mais fácil se o batedor de pênalti não fosse o Renato Augusto, claro. Se o árbitro não tivesse marcado esse pênalti, o Renato não tivesse batido, né, na verdade, o resultado poderia ter sido um pouquinho mais fácil para o Corinthians, mas mesmo assim sempre vai ser complicado, principalmente fora de casa, na Libertadores de América, né? Um jogo sempre pegado, você tem que estar com o time plenamente preparado em todos os jogos no mesmo nível. É uma coisa difícil de se fazer, porém é uma coisa que a gente vê o Tite conseguindo fazer com o elenco do Corinthians hoje, conseguindo manter a força e o entrosamento do elenco aí, ainda precisando de um pouco, né, um pouco mais da evolução, mas que a gente vê que isso está dando resultado, pelo menos nesse princípio, nesses primeiros 3 meses, né? É verdade, eu estou de acordo com você e como você disse aqui, eu vou pegar carona um pouquinho. O Tite, ele é fenomenal, né? Ele tem a capacidade de fazer um jogador, ele adquirir a certa confiança, né? Exatamente. Porque nós temos aí o próprio Felipe, que fez esse gol de cabeça com o cruzamento do Jadson, né? Do lado esquerdo do campo. Que... Mais uma para a redenção do Felipe. Mais uma. Vai ganhando moral. Isso daí, para o jogador, ele... Na verdade, ele não teve um bom início, né? Porque se fosse qualquer outro treinador ou qualquer outra torcida já tinha o derrubado. E o Tite, ele tem essa capacidade, né, de conversar, né, de bater aquele papo com o jogador, de dar sequência para o jogador, que isso é muito importante. Isso aí o jogador vai adquirindo a confiança do treinador, e aí mete um golzinho ainda, né, Moser? Aí fica mais fácil, né? Aí cresce, né? Aí cresce, né? Confiança, além da confiança, uma coisa que o Tite consegue fazer com o atleta é tirar dele o melhor, né? Independente do que ele faça, que pode não ser lá, como eu digo geralmente, a gente não tem nenhum cracaço, né? Nenhum cara que fala, não é um Cristiano Ronaldo, é um Messi. Não, mas todos aqueles têm a capacidade de fazer o que o treinador pede e fazem com afinco, né? Isso é muito importante para um elenco e você vê que está todo mundo mais ou menos na mesma sintonia. Se um destoar um pouquinho, o outro está do lado para levantar. Isso é muito importante num grupo, né? A gente está vendo aqui. É uma equipe, realmente. Ele consegue extrair o 100%, né? Da equipe toda. Inclusive, a gente percebeu isso nesse jogo mesmo, foi quando o Renato Augusto perdeu o pênalti, né? A gente não se deixou abater aí. Ele até acho que ficou um pouco abatido, o Tite até optou depois por tirar. Mas acho que assim, perdeu o pênalti, mesmo assim o time conseguiu manter a confiança e ir pra cima e... Verdade, só que eu acho assim, eu vou dizer aqui um pouquinho como que eu joguei um pouquinho de bola, eu vou falar. Um jogador vindo de lesão, entendeu? Exatamente, eu não entendi. Entendeu? Ele vindo de lesão, ele não tá ali, né,
100% com, eu digo fisicamente, né, mas com o grupo, eu acho que o Guerreiro devia chamar a responsa ali, pegar a bola e bater o pênalti. Eu ia botar essa questão agora mesmo aqui no programa. A gente tá entrosadinho, né? A gente tá muito entrosadinho, hein? Que é isso, hein? Porque quando eu vi que o Renato Augusto ia bater o pênalti, eu fiquei pensando, meu Deus, por que o Renato Augusto? Até porque o Fábio Maziotti, que ele é o coordenador da parte de fisioterapia do Corinthians, né? Ele falou que o Renato Augusto ele tinha mais ou menos 76, condição de 69 a 66 minutos de jogo. E ali já excedia esses minutos. Então, naturalmente, ele tava com a perna pesada. Com certeza. A perna dele tava parecendo um saco de cimento, pô. Com certeza. Entendeu? Aí a cabeça até pensa, mas o corpo não vai. Nessa situação, né, de você ter que decidir uma partida, entre aspas, né? Naquele momento era uma decisão. Piora a situação, né? Já não tá bem, já não tá 100% fisicamente, já não tá 100% no jogo, né? Que não estava fazendo uma boa partida. Tem que decidir naquele momento e aí acaba destoando, né, da equipe e acaba perdendo o pênalti. Ainda bem que, né, não acarretou. Certo, e mais nada, um belíssimo cruzamento do Fagner. O Fagner que eu critiquei muito na Rádio Coringão. Na verdade, eu critico mais as pessoas que eu vejo potencial nelas, né? Sim. Então o Fagner é um cara que eu vejo muito potencial, principalmente por ser da base do Corinthians. E acertou mais um cruzamento, fez mais uma boa partida e belíssimo cruzamento do Jadson também na cabeçada do Felipe, né? A gente tem que dar destaque também para assistência, não só para o gol, né? Porque tá difícil hoje você receber uma bola redonda no penta, não? Verdade, tá difícil, tá difícil. Saudades do Kleber, né? Oh, Lateral. Que isso, hein? Eu não tenho saudade Ele cruzava dele. com a mão, né? Não tenho saudade dele, não. Traíra? Não tenho Não, saudade por dele, causa não. fatores extra-campo. Não né? tenho saudade Então, de você, inclusive, Kleber. encontrei ele no aniversário do Vampeta, viu? Ainda falei, pô, Kleber. Eu vi as fotinhas lá no Instagram, hein, Letícia? foi Marcelinho isso? Dá Carioca, uma curtida. Grande Gilmar Fubá. amigo, Ô, sim. Gilmar, faz favor, vem aqui, pô. Inclusive, vão estar, assim, com a gente aqui no Mais Corinthians. Ainda falei com o Kleber, mas falei, pô, Kleber, vamos fazer um quadro com você, né? Tirando a limpo. Que história foi aquela de galinha preta, meu filho? Ele, não sei o quê. Tudo bem, né? Falando um pouquinho mais em cima do jogo aqui, o mais legal é que quando é Corinthians pode acabar 2 horas da manhã que a gente assiste, não tem essa, né? E eu gosto de assistir até os finalmente, assim, até as entrevistas dos jogadores. E o legal é que no túnel, o repórter estava entrevistando o Renato Augusto e ele falou, né? Ele falou, pô, meu, que isso, agradecer o Guerreiro aí, vou dar meu bicho pra ele aí, que ele me salvou. O Guerreiro e o Felipe me salvou, vou dar meu bicho pros caras aí, pô. Gente, deixa eu falar agora. O Tico, ele tá tão entrosado comigo, tá? Que ele até puxou um assunto que eu tinha que puxar agora, que é o vídeo que a gente tem dos bastidores do vestiário do Corinthians lá contra o Danúbio. Tá ouvindo, né, dona Rosana? Estamos entrosados, hein? Chegamos, estamos no vestiário, estão arrumando já está quase pronto. Hoje nós vamos jogar de preto, já está quase no esquema. Nós estamos aqui com nosso amigo, companheiro Kleber Costa, enfermeiro. Fala aí, Kleber, como é que está aí a perspectiva aí do nosso jogo hoje? 3 pontinhos. Tá bom demais. Daniel, nosso fotógrafo. Danny Boy. Danny Boy, nosso fotógrafo, gente boa. Fala, Mr. Robert. Muitas fotos lindas. E 3 pontinhos pra casa. Mais alguma coisa aqui do estádio e tal? Não, se for começar a falar, a gente não para mais. Tá bom, ganhando tá ótimo. E aqui tem outra parte do vestiário, né? Onde a galera vai tomar aquele banho e tal. O vestiário é pequeno, nós espalhamos o material todo por aqui. Tá o Ediz aqui, o roupeiro oficial do clube. Aí, Biro. E aí, como é que vai ser? Mais uma vez aqui em Montevidéu, segunda vez que estou nesse estádio, esperando que possamos sair daqui com a vitória. A cidade é bonita, muito bonito mesmo. Tá mais bonito que a primeira vez que a gente veio, mais arrumadinha. Praia linda, de frente pro mar, hotel de frente pro mar, muito da hora, tá muito bonito. Eu sou o Roberto Negão, vocês estiveram aqui comigo aqui no vestiário. E aqui é Corinthians, mano. Que beleza, hein? Um vídeo mais para descontrair aí um pouquinho, né? Os bastidores, pessoal que trabalha, como é que eu posso falar, por trás
das cortinas, né, do espetáculo que dá o Corinthians, tem todo esse pessoal aí, roupeiro, massagista, enfim, eu acho muito legal, acho importante aí dar uma voz, mostrar essa galera toda, então a gente fez questão de trazer esse vídeo aí para vocês verem também. E 3 questõezinhas aí pra gente fechar esse jogo do Danúbio, que eu achei muito legal, importante, queria falar aqui. Uma, a questão da torcida corintiana, que como sempre, né, compareceu em peso lá. Mas o mais, assim, acho que todo mundo já sabe, todo mundo aprovou, todo mundo gostou, foi a questão da união das baterias, né? Coisa que eu acho que deveria acontecer sempre, inclusive na Arena Corinthians. Aí as baterias de Gaviões, Estopim, 12, Pavilhão se uniram lá no Uruguai. Coringão então foi, Chopp também. Foi um show, a torcida deu um show lá e foi muito bacana. E acho que tinha que fazer aí um acordo, umas reuniões entre as torcidas para ver se rola fazer isso sempre na Arena Corinthians. Já fizeram em alguns jogos da Libertadores, mas acho que a gente teria bem mais força, né, com essas torcidas unidas aí. Para dar minha opinião, Letícia, primeiramente a gente tem que mudar algumas coisas, né? Dentro do ambiente torcida, né? Para que isso possa vir a acontecer. Tem que acabar com algumas picuinhas, né? Uns que acham que são mais do que os a outros. torcida corintiana, todo mundo é igual, né? Nós sempre pregamos, sempre pregaremos isso. A igualdade entre a nação corintiana, que não é só porque nós estamos aqui na televisão, ou a gente na Rádio Coringão, ou o pessoal que faz a mídia corintiana que é mais que o outro. Pelo contrário, a gente tem que fazer uma parada mais agregadora, para que não haja essa segregação que faz parte, infelizmente, hoje em dia, do convívio das nossas torcidas, organizadas ou não, né? A gente vê a própria diretoria segregando, né, o público. Então, alguns podem ir, outros não podem ir. Então, algumas coisas têm que mudar para a gente poder ter uma mentalidade melhor aí e fazer a arquibancada, coisa séria na arquebancada, como sempre foi, né? E a camisa é uma só, né? Exatamente. A camisa é uma só. Em vez de dividir, a gente é o mesmo amor, é a mesma família. Não tem que a gente ficar se achando um mais do que o outro, dividindo, querendo arrumar motivo para um brigar com o outro. Eu sou mais corintiano que você, eu vou mais em jogos, não sei o que. Pô, eu não tenho nem o que falar, né? Na verdade, isso aí aconteceu porque o estádio era minúsculo, né? Não vamos deixar de falar isso, o estádio era muito pequeno. Do Uruguai, né? Bem pequeno. Então, o cara jogou aquilo, jogou lá. E a parte destinada para nossa formado no torcida. Juventus, pô, não fala isso. Então, só voltando aqui, o estádio é muito pequeno. Então, isso só aconteceu realmente porque o espaço que nós tínhamos atrás do gol era pequeno. Isso dificilmente vai vir a acontecer. Não, a gente já fez em alguns jogos da Libertadores aqui na Arena e tal, acho que contra o Vasco. No Pacaembu, naquele jogo... No Pacaembu, lá contra o Vasco, e teve um jogo aqui na Arena que foi feito também contra o São Paulo, se eu não me engano, na Libertadores. Não lembro. Eu sei que em 2007, antes do fatídico rebaixamento, aquele último jogo foi a união das torcidas, né, contra o Vasco. O gol do Allan Kardec aí fez 1-0 e, pra mim, acabou rebaixando o Corinthians. Né? E aí, ó, na tela, outra coisa que eu tenho pra... que não podia deixar em branco, uma homenagem que o Corinthians recebeu antes do jogo do Danúbio. Tá vendo aí a grandeza do Corinthians, né? Para quem falava que há pouco tempo atrás a gente nem sabia o que era Libertadores, não era isso. Hoje a gente foi jogar contra um time de Libertadores, um time aí sul-americano, e recebeu uma homenagem antes do jogo. Tá aí o Sérgio, né, diretor de futebol, recebendo a homenagem do clube. Então, outra coisa muito, muito legal, muito bacana. Sendo que a nossa vitória lá repercutiu bastante também aí Parabéns pro Danúbio pela homenagem que fez ao Corinthians. Parabéns a eles e obrigado. Né? Por reconhecer a nossa grandeza. É verdade, né? porque a gente... o uruguaio é muito assim, né? Ele é muito agradecido, né? Então a gente tem mais que agradecer Eles mesmo. estavam recebendo pela homenagem. campeão mundial lá, então, exatamente, pô, né? Exatamente. Então, algumas lições que a gente toma no dia a dia, que está tão complicado, e a gente toma uma lição como essa, né, de um clube de menor expressão, claro, pelo tamanho do país e tudo mais, mas que era o nosso rival e homenageou o Corinthians. Lições que a gente vai aprendendo aí, colocando adiante, né? É verdade. Esse é o lado bom da bola, né? Exatamente. Então, o terceiro e último ponto aí que eu quero deixar claro também sobre esse jogo, claro, né, não é novidade para ninguém, recorde de audiência para Fox Sports. Corinthians é sempre da Ibope, por isso que os antes não podem reclamar, né, que só fala de Corinthians e tal. Vamos falar de quem dá Ibope, pô. E aí, a Fox deu um chapéuzinho na Globo, né? Transmitiu o jogo aí e conseguiu colar lá na audiência. Foi vice-liderança aí no dia, na terça-feira. Então, o Corinthians, como sempre, contribuindo também para a audiência aí da mídia.
Pô, pode falar, eu não ia falar que eu tava assistindo na Fox. Eu tava assistindo na Fox, PVC lá, com a rapaziada toda lá. Inclusive são jornalistas muito conceituados, né? E é isso, Corinthians é audiência em qualquer lugar. Se tiver Corinthians na bolinha de gude, fera, não adianta. Exatamente. Vai ser Corinthians e pronto, e acabou, não é isso, moço? Time grande, né? É, coisa linda, pô. O Jean tá sentindo na pele isso aí, né, Jean? O meu retorno, né? Eu joguei lá em 2004, tive a oportunidade de jogar no Corinthians, 2004. Inclusive com o William, que tá no Chelsea, né? Hoje no Chelsea. E jogar no Corinthians é... Corinthians é Corinthians, né? Não tem comparação, né? Torcida, é diferente, cobrança, né? é cobrança. Inclusive tem um amigo meu aí que era para vir também hoje no programa, mas teve que fazer uma viagenzinha aí urgente e provavelmente vai estar aqui com a gente na semana que vem, que é o Vitor Júnior, né, meia do Corinthians, é o único atleta que está treinando separado hoje no elenco e ele vai vir aqui para explicar tudo certinho, como está sendo esse treinamento, por que tá. E ele também é um cara que, sem estar aqui na frente da TV, ele olha para você e ele fala, Corinthians é diferente de tudo. De tudo, não tem. Para o jogador, a gente pensa que o atleta às vezes é a mesma coisa, porque vai para um time, vai para o outro, tem torcida também. Não, ele falou que realmente o Corinthians é diferente de tudo. Eu lembro uma passagem rápida aqui, que o Neto falou uma vez, que quando ele ia jogar no Morumbi, né, que era clássico, ele ficava olhando assim, que tinha uma frestinha assim do vestiário, que dava para ver a torcida. Ele falava, meu Deus, isso aqui é totalmente diferente. O Neto jogou em todos os times grandes, né? Daqui de São Paulo. Então, se o Neto falou com propriedade, quem somos nós, né? Que jogou. Onde ele jogou mesmo foi no Corinthians, né? Então, gente, vamos participar aqui com a gente, tá? Facebook, www.facebook.com/TV Esporte Mais. Manda também sua pergunta aí, seu comentário sobre os assuntos que a gente está trazendo hoje aqui no programa, que a gente vai ler aqui ao vivo, tá? Pelo WhatsApp aí, 011 99654 2502 e a gente vai chamar um intervalinho e volta já já. Quando nasce o sol, vejo no horizonte o amanhã. Todo dia é dia de sonhar e crescer, de expandir os limites, com a certeza de que somos um só. Olhar o mundo e as novas oportunidades em busca das melhores soluções. Realizar com a força de nossos talentos e a riqueza da nossa diversidade. Cada um fazendo o melhor para que toda mudança seja uma evolução. Ousar com a visão da sustentabilidade e da inovação, na responsabilidade com cada amanhecer. Líder mundial na produção de aço, a ArcelorMittal assina esse compromisso. ArcelorMittal, transformando o amanhã. Segunda-feira tem muita descontração com Bola e Tudo. Sempre recebendo convidados especiais do meio artístico. Todas as segundas-feiras, a partir das 15 para as 8 da noite, na TV Esporte Mais. A melhor costela da região é na Costelândia. Agora também com almoço durante a semana. Pensando em almoço ou jantar de qualidade e de ótimo preço, o seu lugar é aqui, a Costelândia. Vai, Corinthians! Já estamos de volta e para participar com a gente, já sabe, né? Através do Facebook, www.facebook.com/TV Esporte Mais, para você que ligou agora aí. E dá para participar no WhatsApp também, tá? Aí na TV, 011
996542502. Esse 9 aqui de São Paulo é complicado, não peguei ainda. Viu? Lá em Chapecó não tem esse negócio do 9, não? Chapecó ainda não chegou o 9 não, viu, gente? Ainda bem. Então, o WhatsApp já bombando aqui, vamos começar com as perguntas, com os abraços. Tem gente mandando aqui abraço pro Jean Moser. Joguei futsal pelo Corinthians 2 anos e hoje estou no São Paulo Futebol. Freguei. Futebol 7, é o Pelezinho. Você quer o Luizão, pô. Um abraço aí do Pelezinho. Abraço, Pelé. Não, inclusive eu, como sou corintiana, né, desde pequena, acompanhei muito os jogos do Pelezinho aí pelo futsal do Corinthians, jogava muito mesmo. Então um abraço, viu, pra você. Tem que voltar pro Coringão, viu, Pelé? E já mandou outro abraço aí pra ele? Um abraço, Pelé. Inclusive, eu esqueci de mandar um abraço. Eu tinha falou pra mandar um abraço, eu esqueci de mandar. Ah, ele veio cobrar. Ele lembrou, né? Mandei na tela, hein, Pelé? Lava muito, Pelé, viu? Dava trabalho pros adversários. Mas também com esse apelido aí, né, meu? Exatamente. Para o cara ter um apelido de Pelé, ele tem que ter o pré-requisito, tem que ter pelo menos 1000 gols, né? Depois a gente dá um apelido de Pelé. No mínimo, né? Então, o João Gabriel de Jabuticabal tá falando que tirou uma folga do trabalho hoje para ver a Letícia. Muito bom o programa. Obrigada, viu, João Gabriel? Espero que dê sempre aí para ter uma folguinha para assistir mais Corinthians aí. Um beijo para você. Se possível, manda um salve para a galera da Fiel Osasco. Fé em Deus e Corinthians sempre. Gilberto de Osasco, um beijo pra você, Gilberto, e também pra toda a galera da Fiel Osasco, que é uma torcida enorme aí do Corinthians, né? Inclusive a Cedinha aqui em Presidente Altino. Conheço o pessoal lá, o William lá. Como que é o nome do garotinho aí? Gilberto. Gilberto, um abraço aí. Manda um abraço pro William lá, o Bigodinho, meu parceiro. Tamo junto. Fiel Osasco, valeu. Letícia, você está linda hoje. Um beijo do Robson de Jaú. Obrigada, Robson, e um beijo pra você também. Jaú, estudei em Jaú. E eu, Robson, tô beleza? Essa aí fica fácil, né? Essa é malandro, né? Tá bom, viu? Esse Tico, viu? Tico. Brincadeira, esse cara. O que seria desse programa sem o Tico, gente? Não, que isso, pô. Então, o que eu queria falar aqui agora, puxando, né, do assunto do jogo do Danúbio, dos gols que foram feitos pelo Guerreiro e pelo Felipe, o assunto do Guerreiro, né, que, pô, acho que esse é o sexto programa, nossa, agora até não sei, me fugiu da cabeça, mas, pô, desde o início do programa, a gente tá falando sobre o Guerreiro, sobre a renovação, se vai, se não vai. A primeira entrevista de matéria que a gente fez lá no Parque São Jorge, pedimos lá pro André, né, vice-diretor do Corinthians, e aí ele falou que vai renovar sim, e até hoje tá essa novela correndo aí, né? Acabou a novela das 9 e a do Guerreiro não acabou ainda. Acabou o Comendador uma, já foi. Acabou uma, começou outra e nada de novidade ainda. E a cada gol que ele faz, fica milhões mais caro, né? Aí é complicado. Aliás, Letícia, e a audiência da TV Esporte Mais, o Paulo Guerreiro se tornou o maior artilheiro estrangeiro o Tevez, da história do Corinthians. Só que o Tevez fez em menos jogos do que o Guerreiro fez. Sim, ele tem mais... mas o Guerreiro treina igual a todos e não vai para a Argentina igual o Tevez ia. Mas eu ainda prefiro o Tevez. Eu prefiro o Guerreiro, mas eu acho que o Guerreiro não vai renovar. O tom é de despedida. Eu acho que se houver uma renovação, vai ser o pouco provável. Eu acho que o Corinthians não renova com o Guerreiro, pediu muito, né? E a pedida dele está sendo aceita ou bem vista na Europa. Esse é um grande problema para o Corinthians, porque, né, infelizmente, financeiramente, nós não estamos podendo manter e pagar. Eu também acho que é besteira pagar um valor exorbitante por um atleta só. Mas é o Paulo Guerreiro, né? Mais de 30 anos, é o Paulo Guerreiro. Tá com 31, né? Tá com 31 anos, quer fazer o seu corpo de meia. O que ele pediu é o corpo de meia. Então, né, eu acredito que o Corinthians não vai renovar. Uma pena, nós estamos perdendo aí um grandíssimo centroavante, um dos mais importantes da história do Corinthians. Verdade. Inclusive, a última notícia que saiu aí foi que o Corinthians ia aumentar um pouco do valor que tinha oferecido aí pro Guerreiro. O salário, né, que hoje é em torno de 300 mil, ia aumentar para 500 mil, como ele queria. E em questão de luvas, ele estava pedindo desde o início 7 milhões e o Corinthians queria oferecer 4 milhões. Aí agora parece que o Corinthians vai aumentar a proposta para 5 milhões e meio.
Então, aí teria que ver se ele aceitaria, até porque também ele não quer em real, né? A negociação, uma das coisas que ele exige é que a negociação seja em dólar. E o dólar agora está muito alto também. O dólar está 3,20, pô. Que isso, guerreiro? Tá de sacanagem. Bom, na verdade, aqui, agora falando um pouquinho sério, eu tô de acordo, né? Porque, assim, o Guerreiro, ele é um jogador que tem 31 anos, como foi ressaltado aqui, e o Corinthians tem que tem que ter muita atenção, porque, assim, não adianta também dispensar o Guerreiro e contratar um jogador com o valor que o Guerreiro estava pedindo, entendeu? De uma forma ou de outra, então fica com o cara, entendeu? Fica com o cara. Só que, assim, como foi dito, é tom de despedida. Infelizmente, eu creio que seja isso. Até porque o Wagner Love está aí, está treinando e tal. O próprio Danilo também pode fazer a função de um centroavante, que ele faz muito bem o pivô. Ele protege mais do que segurança de carro forte, é brincadeira. O cara protege 2 caras atrás nas costas. Né? O cara é brincadeira, entendeu? Então é isso. É só que assim, eu acho que o Guerreiro tinha que ser um pouquinho mais flexível. Inclusive os empresários dele abaixou o valor, mas o dólar subiu. Nada mesmo. Aí não adiantou nada, né? Aí ficou... A Dilma também não ajuda a gente, hein? E uma outra questão é a seguinte, nós vemos o Corinthians com problema de atraso de direito de imagem, né? Não é só no futebol de campo, tá? As finanças do Corinthians estão aí... Futsal parece que está atrasado. Futsal está atrasado também. Me disse o diretor, o Adilson, que é novo diretor lá, me disse que estaria pagando aí até o dia 10. Não sei porque não deu para se informar depois disso, mas o problema é esse, as finanças do Corinthians estão em decadência. E você vê, você que é atleta, você vê o outro sendo renovado por 7, 8, 9, 10 milhões e o teu direito de imagem não caiu na conta. É verdade. Fica um pouco mais complicado você administrar um grupo, apesar de que eu sei que o Tite faz isso muito bem, né? Isso não influenciaria, talvez, no desempenho técnico ou tático da equipe, mas psicologicamente afeta, né? Então... Olha, eu acho que o Moser pode dizer com muito mais propriedade do que eu, que hoje ele é um atleta em atividade. Infelizmente, no futebol, há vaidade. Não adianta a gente aqui tapar o sol com a peneira, porque há vaidade sim. Pô, o cara lá ganha 500 mil e eu sou volante aqui, tem que correr pro cara. Aqui, não vou correr nada não. É isso que não é isso, Moser? É complicado. Você jogou, você sabe, né, Tico, como que funciona. Às vezes acho que na questão também o Guerreiro, ele tem que respeitar a história dele, o que ele fez pelo clube também. Mas também eu concordo que ele teria que ser mais flexível. Exatamente. Em parte de contrato e tudo mais. E também ele tá se apegando à carência da posição, né? A gente é carente de centroavante, matador. E tem aqui a Evelyn Fávero Sanches, que ela mandou uma pergunta aqui pra gente justamente sobre esse assunto, né? Entrou aí, tá falando que o programa tá muito bom e que a pergunta dela seria se todos nós concordamos que o Corinthians deveria aceitar os valores do Guerreiro, mas acho que ninguém acha que tenha que aceitar valores tão altos assim, né? A gente acha que tem que renovar, pelo que todo mundo falou aqui, pelo que eu entendo, assim, acho que teria que renovar com o Guerreiro. É um centroavante importante, realmente tem carência nessa posição, foi muito importante para o Corinthians, fez o gol do título mundial e tudo mais, mas o que ele está pedindo é muito e acho que não tem nem cabimento. Assim, e se fosse a questão negociar, né? Porque se fosse pouco o que o Corinthians estivesse oferecendo a ele, ainda vai lá. Se não fosse uma valorização, tudo bem, pô, Corinthians, não quero porque eu preciso me valorizar. Mas, pô, vai reclamar do salário de 500 pau por mês, Xará? É sacanagem. Né? Vai reclamar de poderia pagar. Vai reclamar de dessas luvas aí de 4 milhões e meio para 5 que o Corinthians quer aumentar. Sabe, às vezes dá a impressão que os empresários meio que forçam muito a barra nesse tipo de situação que eu acho que é inviável, né? Talvez o cara prefere ficar num clube como da grandeza do Corinthians do que ir para um Hamburgo, por exemplo. Claro. Acho que Hamburgo... Em relação ao que o Moser falou, vou falar um pouquinho em cima aqui, é verdade. Poxa, o Guerreiro estava na Alemanha jogado, vamos dizer, falar o português rasgado aqui. Aí ele veio pro Corinthians, teve essa ascensão, ganhou Libertadores, ganhou Mundial, e hoje ele é o Paulo Guerreiro. Mas antes quem era o Guerreiro? Ninguém aqui no Brasil ouvia falar dele. Eu não sabia quem era ele, de verdade. Agora ele veio pra cá, então, e ele falou em uma entrevista, que eu também tive o privilégio de assistir, que no Brasil ele só joga no Corinthians. Então por que não ele ser flexível? Por que não ele ser maleável ao ponto de abrir de ceder um pouco esses valores
e ficar no time, então, que ele criou uma certa identidade. E outra também, né? Aí fora também, ele tem que saber que ele tá numa estrutura boa, o mercado dele tá bom pro Corinthians, ele tá em casa. E lá fora a coisa não tá tão... essa mil maravilha também, né? É verdade. O futebol brasileiro tá pagando igual europeu, pô. Tem jogador na Europa que ganha mesma coisa que um jogador aqui no Brasil ganha. Inclusive, a gente tem que cuidar muito com isso, porque a nossa economia não permite, né, que a gente faça essas loucuras aí, assim, que nem a Europa tem condições de fazer, mas a gente vê muito time brasileiro quebrado hoje, com dívidas transbordando aí, porque tá exagerando realmente aí nas contas. Então, acho que hoje a diretoria do Corinthians, ela tá totalmente certa, que o primeiro pensamento que eles têm é enxugar os gastos. Eles já deixaram isso bem claro, por isso que eles não querem, né, fazer nada muito acima, assim. Estão estudando várias possibilidades agora de enxugar gastos lá no clube mesmo e tal, porque tem que pagar jogador, tem que pagar as dívidas, não é só o Corinthians, acho que todo clube brasileiro está passando por um momento difícil, assim, então tem que cuidar. Acho que 500 mil para jogador na economia brasileira é muita coisa, é uma coisa que a gente nem teria capacidade de fazer. Tanta gente passando fome, né? E tem mais, essa lei de responsabilidade do esporte que foi, né, a medida provisória, na verdade, que está sendo aí especulada e já assinada pela presidenta, isso vai fazer com que as finanças dos clubes sejam muito mais equilibradas, muito mais estudadas. Precisa de um gestor financeiro de fato dentro de cada clube, independente se ele é grande, se ele é pequeno, vai precisar, porque senão quem vai pagar por isso é a torcida, é o apaixonado, né, pelo futebol, pelo esporte em geral, né? Verdade, tem total razão. Bom, gente, mudando de assunto, um assunto também que deu polêmica aí quando surgiu essa semana e que acho que todo corintiano não vai gostar, vai meter o pau, porque realmente não tem nem cabimento, né? Foram os torcedores que processaram o próprio clube, né, que dizem torcer por ter assistido o jogo de pé. É um jogo antigo, na verdade, foi um jogo pelo Brasileirão de 2005, no empate contra o Inter, de 1-1. Mas saiu já em 2013, uma vara, e agora, nesse ano, a CBF e o Corinthians entraram com um acordo que não foi divulgado valores para ter que pagar para esses torcedores. Cerca de 10 torcedores aí que processaram o Corinthians. Eles estão de brincadeira, esses caras aí. Solta o nome desses caras aí, pô. Não esconde não. Vai se lascar, velho. Desculpa o linguajar aqui, velho. Não, e a gente... Pô, que isso, pô. Cara, e sabe o que eu pensei? Porque assim, já faz um tempo, né, e tal, ainda não tinha arena. Mas hoje a gente reclama tanto, a gente acha tão triste de ver que tem torcedor que não consegue comparecer à arena por causa de preços, elitização, valores de ingresso. E aí tem torcedor que vai em jogo e processa por assistir o jogo de pé. Não. E a gente vê o esforço de tanto corintiano para acompanhar, para ficar um pouco mais perto do Corinthians. Um exemplo nosso da Rádio Coringão, por exemplo. Todos nós somos voluntários, né? Nós não temos nenhum fim financeiro e nem queremos também, deixo claro isso. Faz de coração, né? Faz de coração porque é o Corinthians, né? Mas tem as dificuldades, você tira o valor do teu bolso para ir em tal lugar e tal, transmitir um jogo, gasolina no carro para poder, né, levar os equipamentos e tudo mais, e você vê tanta dificuldade para trazer pro corintiano isso, né? E aí, ao contrário, você vê aí meia dúzia mesmo, porque você foi ao estádio para assistir jogo do Corinthians sentado? Tá de brincadeira. Era isso que eu ia errado, cara. Deixava aí quem queria ir assistir de pé, vibrando e feliz por estar lá, então deixava a pessoa ir. Foi no lugar errado. Exatamente isso que eu ia falar, moço. Tu não... Com o PPV, Pega o PPV e assiste com o pipoca em casa. Exatamente. Particularmente, quando vou ao estádio, só de pé. Eu não consigo, eu começo a suar, eu começo a tremer. Pra ver o Corinthians, eu só fico de pé. Saudoso tobogã, que passou aí nas imagens aí agora há pouco. Saudades do tobogã. Eu ia muito ali no tobogã, quando não eu ia na laranja ali, beleza, um lugarzinho mais elitizado, né, irmão? Não é pretinho, mas não merece, né? Entendeu? Mas aí eu ia muito no tobogã também, assim, com os amigos, eu não conseguia assistir sentado, pô. Agora o cara vem processar o Corinthians pela madrugada. Infelizmente, eu acho que a lei não permite, né? Mas se pudesse, acho que a diretoria do Corinthians tinha que... Paga esses caras mesmo, perdeu na justiça, paga, mas pega os nomezinhos
E aí faz comprar só o camarote para assistir o jogo sentado lá, 800 pau 400 por pau. jogo para conseguir assistir sentadinho os próximos jogos, viu? 800 pau aqui, só que quem consegue pagar é o Guilherme Maia, pô, nosso diretor aqui. 800 tá meio é louco, velho. Aqui tá, todo mundo vai de povão mesmo, né, Lógico, Chico? pô, você é louco, 800, você é louco, não consigo nem pensar nisso aí. Vamos na emoção, né, tio? Aí vai faltar o leite das crianças. Eu achei que nem chora alto, né? E desculpa, quem paga, tudo bem que, né, quem tem pode pagar, é ótimo, mas né? R$800 um ingresso, não, é demais, né? Brincadeira. É demais. Claro que quem paga esse valor, às vezes, realmente pode, quer gastar, quer ficar lá no conforto, tem comida, bebida de graça, levar os amigos, empresários, sei lá. Eu não sou contra, tudo bem, quem pode, né? Quem tá lá, acho que o Corinthians é o time do povo por ter todo tipo de povo, assim, do povão até o rico, milionário. Mas acho que tem que valorizar também o povão que sempre foi a marca registrada aí do Corinthians, que sempre teve presente pra lá e pra cá, que pagava 20, 10 reais de ingresso e que hoje a gente não vê, é difícil ver na Arena Corinthians realmente. Então acho que tinha que valorizar, aumentar de repente a parte que esses torcedores vão e deixar aquelas partes que a gente já viu que tá ficando vazia, que são de valores superiores, pra galera aí do povo. A coisa é simples, Letícia. A coisa é o seguinte, nós termos uma gestão, é muito competente a gestão do Lúcio Blanco, né, que é quem está na arrecadação. Porém, nós vemos uma política que é bem segregadora mesmo, né? Você vê uma diferença total, o ingresso a 400 e o outro a 35, que é o do fiel torcedor. Sem o fiel torcedor é 50. Organizado. Organizado. Agora, o que acontece é o seguinte, se você distribuir, digamos assim, 1.000 ingressos vão ser 10 reais, 2.000 ingressos vão ser 20, 3.000 ingressos, você setoriza o estádio e assim você consegue, né, tirar, colocar no estádio todas as possibilidades. Então, se eu posso ir a um jogo e pagar 10, ótimo. Né? Tem o meu lugarzinho lá. Se o Tico pode pagar 50, joia. Né? Se a Letícia pode pagar 400, joia também. Beleza. Sabe? Então, nós estamos aí num patamar que está muito longe um do outro, no que poderia ser mais próximo e ter cada vez mais corintianos. E lotando o estádio, porque a gente foi fazer Corinthians em Marília, né, pela estreia do Paulista, a parte oeste toda vazia. 3-0? A gente olhava... Foi 3-0 esse jogo? O Guilherme Maia sabe. Guilherme, fala aqui no ponto. Quanto foi esse jogo? O diretor marilhense aí, viu? Foi isso mesmo, 3-0. Grande Marília, inclusive, terra de Osmar Santos. E a gente via aquele setor todo vazio. É desesperador, cara. Parece que você não tem ninguém. Aí você olha pro outro lado, você vê que tem torcida, mas você olha para baixo de você e não tem nada. Eu tenho uma solução para isso aí. Diga lá. Coloca pobre para customizar os ingressos. Porque colocar rico fica fácil, né? Rico não tem dificuldade, né? Tem que ser algo mais uniforme, né? Você Eu acho entendeu? Que uniforme é a palavra, né? Exatamente. Colocar rico pra customizar algo, é lógico que ele vai colocar o preço em cima. Claro. Entendeu? Aí fica muito mais fácil. Bom, gente, eu quero me despedir aqui do Jean, agradecer a presença dele aí, Futebol 7 do Corinthians, toda a informação, parabenizar aqui ao vivo, né, pelo título. Espero que venham muitos outros títulos aí com a camisa do Coringão. Então, boa noite pra você. Quer mandar um abraço aí pra família, quem tá assistindo? Pode ficar à vontade. Não, tranquilo. Eu queria agradecer o Elton aí, nosso amigo Elton, o Tico, todo o pessoal aqui presente pelo convite. E falar que, tô contente de ter vindo aqui, conhecer a galera aqui. Muito boa a resenha aqui. Gostou? Espero voltar. Eu quero voltar com outras medalhas aí. Vamos certo. lá. No fim do programa tem mais. A gente traz você de volta aqui. Aí a gente vai se despedir do Jean, então, que no próximo bloco vem o Alessandro Cadenazzi, aí, que trabalha no chute inicial do Corinthians, falar um pouco sobre o trabalho dele também. E para participar com a gente aí, então, Facebook, www.facebook.com/TV Esporte Mais. E através do WhatsApp também, pode mandar aí suas perguntas, seus comentários, que a gente vai ler. Ainda dá tempo, viu, de ler aqui ao vivo. 011 99654 2502. A gente vai pro intervalinho e volta já já.
Universidade Paulista Unip é excelência também na educação à distância. Todos os cursos da educação à distância da Unip obtiveram conceitos positivos no ENAD-MEC. E mais, a grande maioria dos cursos da educação à distância da Unip integra o grupo de excelência do MEC, 100% a mais de excelência que a maior concorrente. Inscreva-se em um dos polos da Unip distribuídos em todos os estados brasileiros. A Unip é qualidade comprovada na educação à distância. Toda sexta-feira, às 4h15 da tarde, tem TV Mais Notícias, trazendo as novidades da nossa região com Renato Ferreira, ao vivo na TV Esporte Mais. Oi, tio. Oi, Bruna. Tudo bem? Tudo bem. Nossa, quantas malas! Acabei de comprar para as minhas viagens. São lindas, mas essa é demais. Você sabe, né? Vida de ator não é fácil. Entre viagens e gravações, a mala tem que ter qualidade. Da marca eu não abro mão. Tem que ser Santino. Eu também adoro Santino. Olha essa bolsa, não é maravilhosa? Sinal que a gente tem bom gosto. Para ver as novidades da Santino, basta acessar o site santino.com.br. Dicas de saúde, do que fazer no final de semana na nossa região e muito mais, você acompanha no Tudo Pra Você. A apresentação da modelo Nayara Perassoli. Tudo pra você, aqui na TV Esporte Mais. Batman? Charada falando. Ajuda do Batman? Antes você precisa adivinhar. Por que as pessoas colocam a casa no seguro? Porque elas têm medo que roubem. Santo trocadilho, Charada! Vai que o seu herói tá ocupado combatendo o crime. Melhor ter um Bradesco seguro residencial com cobertura contra roubo, danos elétricos e muito mais. Fale com seu corretor. Bradesco Seguros é melhor ter. Já estamos de volta aí com Mais Corinthians. Participa aí com a gente que dá tempo, viu? Vou falar de novo aí para vocês pegarem. www.facebook.com/TV Esporte Mais. Curte lá a página, manda seu comentário ou manda também pelo WhatsApp 011, para quem não é de São Paulo, 996542502. Corre, viu? Tá no último bloco já, dá tempo da gente ler aí, viu? Então aqui, galera, a gente se despediu do Jean, né? Inclusive, o pessoal da, acho que é assessoria do Jean, né? TWK10, é assim que fala? Tava mandando aqui um abraço para ele, infelizmente a gente trocou aí, mas o abraço tá dado, viu? Obrigada pela participação, pela assessoria de vocês também, né? Pela divulgação que eu vi lá no Facebook. E um beijo, então, para todo mundo da TWK10, assessoria. A gente se despediu, então, do Jean e estamos aqui agora, como eu falei, com o Alessandro Cadenazzi, que trabalha aí no chute inicial do Corinthians. Tudo bem? Tudo bom, Letícia? Boa noite a todos os telespectadores, boa noite ao pessoal da mesa. Estamos aí para uma resenha bem gostosa. Vamos lá, então. Eu queria que você contasse um pouquinho aí para os corintianos aí que estão assistindo, qual é o seu trabalho, como funciona. Letícia, nós trabalhamos com as escolas do Corinthians, eu sou coordenador em 2 unidades, a unidade da Pro Esporte, que fica situada ali na Liberdade, próximo ao Campus, e a unidade da Arena Esporte Brasil, que fica na Vila Prudente, né? Inclusive a Arena Esporte Brasil é uma das maiores quadras de futebol 7 aqui de São Paulo. São 6 quadras e tem a quadra estádio, que é a maior de São Paulo, né, em medidas. Então, são 2 complexos muito grandes. E a Pro Esporte, ela é a precursora da chute inicial no Corinthians, ela é a primeira, né? Então, ela que assinou e começou a chute inicial. E vem com esse trabalho aí há mais de 20 anos. E aí trabalha com as crianças de qual idade? Nós trabalhamos com as crianças de 5 aos 17 anos e a competição dos 9 aos 17. Tivemos já uma equipe sub-20 também, né? E trabalhamos hoje só com o futebol 7, né? O futebol 7 que está numa grande expansão aí, crescendo muito. O Jean falou um pouquinho, né? Até da categoria adulto, que hoje está virando uma febre. O Rio de Janeiro está um pouquinho acima de nós ainda, mas São Paulo tem o potencial e tem toda a estrutura para ir buscar isso. Vou fazer uma pergunta para o Ale aqui. Ale,
você vê, pô, antigamente a gente via o futsal como um grande celeiro, um grande aprendizado. Você vê que o futuro do futebol é o futsal mesmo, cara? Ó, o futsal, ele é um esporte que ele agrega o futebol de campo e o futsal. Uma média, digamos Uma assim. média. Né? A bola, por exemplo, é uma bola muito parecida ao futebol de campo. A grama, além de ser, ela é sintética, mas ela também agrega muito ao futebol de campo. Já a parte técnica do jogo, ele é muito parecida ao futsal, né? Então, ela agrega muito. O dinamismo do jogo, ele é praticamente 100% do futsal. Movimentações, padrão tático, substituições, muito parecido ao futsal. Como o Mozart disse, 6 minutos mais ou menos para o jogador estar mais em ou quadra. menos. Se nós pensarmos em categoria adulta, nas categorias de base é um pouco diferente, né? Você não vai conseguir ter 14 jogadores em condição de jogar ali em igualdade. Já a categoria principal, principalmente se for um clube que investe, um clube que trabalha corretamente, você vai conseguir ter 14 jogadores, ou 12, vamos tirar os goleiros, que não vai nessa troca, mas você vai ter 12 jogadores que conseguem ali manter o padrão da equipe numa média legal. E você faz essa troca até pelo desgaste físico, que é muito maior do que o futebol de campo, por exemplo, e bem parecido ao do futsal, né? O dinamismo do futebol 7 é muito grande. Então essa troca ela é constante, necessária, né, para que o jogo se mantenha num nível alto. Certo. Eu tenho 2 perguntas para você, Ale. Ale, em relação... primeiro eu quero falar, se tem algum jogador que você revelou, que passou pela sua mão aí, que está no profissional hoje? Temos. Eu tenho, por exemplo, hoje, um dos jogadores de maior expressão nossa, o Natan, que está no zagueiro Palmeiras. Zagueiro do Palmeiras, jogou comigo na categoria Sub-13, foi campeão paulista comigo. Ele jogava futsal, veio para o futsal e depois ele acabou indo para o Palmeiras e hoje ele pegou a seleção brasileira, agora Sub-20. Legal. Então é um garoto que passou conosco lá. E nós temos outros garotos que estão na base, né? Hoje nós temos uma média lá de 7, 8 garotos dentro da base do Corinthians, que vem fazendo o trabalho conosco já há um bom tempo. Certo. A minha outra pergunta aqui para finalizar. O nosso futebol, ele está muito defasado de craques, né? Demais. Nós temos aí o Neymar. Porque eu sou amigo particular do Eric, que joga o lateral direito do Linense. Tem um filho dele, Rodrigo, que está na base do Santos, que é um exímio jogador. Ele é diferenciado, hoje ele tem 14 anos. Tem o Rodrigo, eu vejo, e você tem algum outro que ele desequilibra, um jogador que é hábil, que é ágil, que é driblador, que é finalizador? Chico, nós temos jogadores, cara, que têm essa condição, mas muitas vezes eles não têm a oportunidade, cara. Certo. A base, infelizmente, nós perdemos muitos jogadores por causa da oportunidade. E é uma pena, porque você vê jogador, eu tenho um jogador que ele foi campeão paulista junto com o Jean, inclusive, pelo Juventus. Eu sou treinador também da equipe principal do futebol 7 do Juventus. E que você está sem currículo também, você. Tem um pouquinho aí. Sem título e sem currículo. E nós não falamos ainda dos brasileiros da base, né? Que esses, para mim, são os mais importantes mesmo. Eu fui campeão paulista com o Juventus, é um título diferente, até pela camisa, né? Porque nós estávamos brigando com Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Então lá na Moca você deita, então, na Moca. Na Moca nós podemos comer alguma coisinha de graça de vez em quando. Tá bom, já tá bom, né? Só de comer anda ali com mais facilidade, dentro do Juventus dá pra usar a piscina, então o negócio é fácil. Um pouquinho melhor, né? Mas a categoria de base, cara, quando nós começamos esse projeto, porque, para explicar um pouquinho o que é a Chute Inicial. A Chute Inicial é uma escola de futebol, para revelar garotos pro Corinthians, realmente. E nós temos avaliações periódicas dentro do Corinthians, nós temos um manual de trabalho do Corinthians. Então é um negócio muito organizado, cara. O Corinthians está de parabéns pela Chute Inicial. Talvez hoje, no Brasil, é a que melhor funcione. Bacana. Né? E tem o Sérgio Fraldinha, né? O Serginho Fraldinha, aqui de Osasco. Tem grandes escolas, grandes professores. O legal é que, por exemplo, eu sou coordenador de uma escola. Então eu sou professor de educação física e sou pós-graduado em futebol. Eu só contrato professor de educação física. Sim. Nós temos essa preocupação. Você falou da base. Tem muita gente que trabalha na base, cara, não desmerecendo a ninguém, mas que não tem uma formação. E você está trabalhando com garotos. Certo. Antes do futebol está a educação. Importante, entendeu? Viu? Realmente. Antes do futebol está a educação, está a disciplina. O logo do Corinthians, o logo da Chute Inicial ligado ao Corinthians é o futebol com arte e disciplina. Certo. E muitas vezes nós não temos isso na base. Entendeu? Por isso que se perde. Né? E é o principal, né? Tem que ter a base, um a formação muito do atleta, forte, né? A formação né? realmente. Claro. Então o que acontece? Muitas vezes você tem um atleta de um potencial tremendo, eu ia falar do Guilherme,
que ele jogou o futebol 7, ele teve que parar o ano passado em virtude de um problema no coração que foi descoberto, entendeu? E um garoto que ele começou comigo aos 14 anos. Ele ganhou tudo dentro do futebol 7. Ele foi campeão brasileiro, campeão paulista, foi campeão paulista sub-20 e campeão paulista principal. Como adulto, já. Como adulto. Jogou no Santo André e dali ele não teve mais espaço. E um baita jogador. Ele não teve espaço devido a... Não, devido a ninguém acertar mais com ele. Entendi. Situação financeira, empresários, entendeu? Então, às vezes, você perde um garoto com um potencial desse porque não teve sequência, cara. Sabe o que eu te falo que isso você tem razão, Ale? Porque hoje eu não dei sequência na minha carreira profissionalmente. Hoje eu jogo Várzea, né? Jogo Copa Kaiser e tal. E você vê muito fera aí da bola aí muito, na Várzea, cara, muito. Cara que tem currículo, que jogou em vários clubes e não foi pra frente. E é uma coisa que muitas vezes você vê jogador. É lógico que é difícil você falar do jogador, né? Mas você vê jogador com uma capacidade um pouco inferior daqueles que passaram com você, no meu caso, que trabalha com a base, e que não foi pra frente. Hoje o futebol 7, ele tá recheado de jogadores que passaram pelo campo. Né? Jogadores muito bons. E muitas vezes você pergunta, por que não foi pra frente? Porque, o cara pra chegar lá, às vezes ele não tem o que comer, cara. Ele não tem como ir treinar. Faltam algumas entendeu? coisas essenciais, Exato. né? Para o profissional se tornar para chegar ao profissional, né? Digamos assim, na verdade. E aí chega nessa situação e, infelizmente, o garoto muitas vezes para ir trabalhar. Bom, galera, mas assim, acho que o importante aqui para todo mundo ficar sabendo, a gente fala muito aí de categoria de base, futebol de campo, futsal, a gente vê muitos craques, né, no campo que vieram do futsal, mas o futebol 7 também está aí, então, revelando muitos jogadores, trazendo aí para o campo, que é legal, porque acho que é pouco conhecido realmente, e hoje está crescendo aí, está conquistando seu espaço. Inclusive, teve um pessoal aí também já do Futebol 7 que entrou em contato com a gente, com a TV Esporte Mais, para ver sobre cobertura de jogos. Então, cada vez crescendo mais aí na mídia até. E é legal, né, saber que tem o chute inicial aí, revelando meninos pro Coringão. Quem sabe? Você é Corinthians também, né? Opa! Se ele não for, ele perde o emprego. Tem que ser, né? Vai falar que não é aqui que você cai, hein? Você cai, vai fugir. Derrubar o cara aí. Então, isso daí não dá, não tem como, né? Então, gente, vamos de WhatsApp aí, a galera mandando. O Roberto Kanashiro, inclusive, ele já participou com a gente no outro programa aí lá do Japão. Obrigada aí pela sua audiência, Roberto. Ohayou, Kanashiro. Arigato. E ele tá fazendo uma pergunta super importante aqui pra gente, viu? Ele pergunta o que acontece que o Corinthians tem tanta dificuldade de fechar acordos financeiros para a Arena e o Ananias Parque fecha tudo. Pô, é simples, né, Beto? A Arena do Palmeiras é de uma empresa e a Arena do Corinthians é do Corinthians, né? A empresa fica mais fácil você... a empresa já preparou tudo aquilo, né? E a Arena Corinthians, ela não preparou absolutamente nada disso. Tanto que uma entrevista dessa semana aí do ex-presidente André Sanches, hoje superintendente de futebol, dizendo exatamente isso, que a Copa do Mundo só deu prejuízo, né? Pelo menos por enquanto. Mas pra FIFA embolsou 16 bilhões a FIFA. Ficou bom, não? 16 bilhões. Ficou bom, né? Eles vão fazer uns campinhos aqui, né? Coisinha assim que vai durar uns... E ainda estão querendo usar para as Olimpíadas. Aí, pô, vamos respondendo explicar se realmente vale a pena isso aí, respondendo né? o Kanashiro aí também, os porcos tá com um empresário lá que ele tem pouco dinheiro, tá? Ele injetou 15 milhões lá do bolso dele. Só por isso que os porcos conseguem tudo. Mas realmente, acho que tá Tá faltando duro aí... O que tá faltando para eles é conseguir um título, na verdade. No Allianz Parque eles estão ganhando tudo. Agora só falta ganhar dentro de campo também, viu? Brincadeira. Mas acho que, assim, eu achei super interessante mesmo a pergunta dele, porque realmente, a gente está há anos aí para fechar e, inclusive, agora as divisões, assim, de lugares, por exemplo, a gente fala setor leste, oeste e tal. Lá na Arena dos Palmeirenses, eu ia falar dos porcos, mas aqui pode, né? Lá na Arena dos Porcos, eles estão tudo fechando patrocínio aí, nomes de lugares e ganhando com isso. Então é uma coisa que a gente também tinha que estar fazendo, já tinha que se espertar aí, em vez de falar setor leste, oeste, seria setor Brahma, setor tal, assim, ganharia um bom dinheiro aí, já ajudaria nas contas, né, para o estádio realmente ser nosso. Então, próxima pergunta aqui. Com as convocações do Elias para a seleção brasileira, seria ele hoje o melhor meia jogando no Brasil na atualidade? Bom, na verdade, quem perguntou? Tem o nome aí do fera? Não. Não tem?
Ô, por favor, manda com o nome aí pra gente... Diga seu nome e a ficar cidade mais de onde você fácil. tá falando. Tá se escondendo? Tá devendo pensão, filho? Fala o nome aí, pô. Então, na verdade, o Elias não é meia, né? Ele é um segundo volante de muita qualidade, que ele tem uma facilidade imensa de chegar ao ataque, né? E também tem uma marcação fenomenal. Na verdade, fica meio difícil de responder a sua pergunta, que você o colocou como meia, e na verdade ele não é meia, ele é um segundo volante que chega com muita facilidade ao ataque. Mas nessa posição ele é o melhor, indiscutível. Indiscutível. Nessa posição ele é o melhor, não tem como se falar diferente. Eu só discordo de jogador do Corinthians ser convocado para essa instituição falida que é a seleção brasileira. Sou mais o Corinthians, mas né, sem Ellen? dúvida nenhuma. Você tá igual a Ana Lu aqui. A Ana Lu veio aqui e falou a mesma coisa. A instituição... desculpe, o futebol brasileiro, a gente vai sempre lutar por ele. Né? Nós que amamos o futebol, que estamos no meio, né, do futebol, a gente vai sempre batalhar pelo futebol. Porém, olhar para a cara de um dirigente como o Marco Paulo Del Nero, como o Marim, né? Esses caras, além de não entender absolutamente nada de bola, não gostam do futebol, não respeitam o torcedor do futebol. Então, para mim, isso é uma instituição falida. Eu fico muito triste de ver um jogador que poderia estar muito bem representando o Corinthians com a camisa amarela falida. Ó, e quem mandou essa pergunta foi o Igor, tá? Foi erro da produção aqui, que não mandou pra Igor. mim a mensagem, vieram corrigir. Tamo junto. Não tá devendo Um abraço pensão. pro Igor aí e obrigado por participar pela pergunta. Então, só mais um recadinho aqui, muito legal, parabéns pelo trabalho. Meu filho Enzo Godoy está na escola de Osasco e está adorando. Parabéns. Belo nome, hein? Nome do meu filho, hein? Nome bonito, hein, Enzo Godoy? Enzo. Será que não é filho do Godoy, não? Do Mais Resenha aqui? Acho que não. Aí, meu árbitro. Fica difícil ali. Bom, gente, vamos puxar aí o último assunto da noite, que seria o Corinthians fazendo uma verdadeira maratona, né? Além do futebol, estamos aí numa pegada, numa correria, viu? Temos 4 jogos para fazer aí em 7, 8 dias, se não me engano, os próximos jogos, e vamos dividir aí, fazer uns 2 times, time reserva, que está jogando praticamente time misto, paulista. Acho que quem pode falar com mais propriedade é a Lê, né? Que Exatamente. treina, O Corinthians, eu acho que hoje ele tem um elenco muito qualificado. Então, se você vai trocar algumas peças e vai conseguir manter o mesmo padrão de jogo, a mesma qualidade que o jogador que está saindo. Quanto à quantidade de jogos, a parte física realmente ela fica um pouquinho mais complicado, né? Vai desgastar o jogador realmente. Mas o Tite é super inteligente, o Fábio também, o preparador físico, e eles vão fazer de uma maneira onde a equipe consiga ter consistência, que é o mais importante, né? Os jogos vão ter que ser feitos. Então, se a equipe tiver uma troca legal de peças que entrem e conseguem jogar, pelo menos no nível parecido ao que está saindo, tranquilo. Vai fazer os jogos aí numa sequência e vai conseguir os resultados como vem fazendo. Eu não tenho muita dúvida, não. Outra coisa, né, professor? Desculpa. Para jogar Campeonato Paulista contra a Penapolense, o Capivariano, né? A Portuguesa. Precisa de muita coisa, né, Tico? Verdade. Precisa de muita coisa. Você precisa, exatamente o que o Ale falou, tentar manter o nível, mas dificuldade maior o Corinthians não vai encontrar. Até porque, mesmo que perca, sabe? O Campeonato Paulista é muito grande, né? Muito mal formulado, na minha opinião. Mais uma corneta. Porém verdadeira, né? Porque é um absurdo, né? É um absurdo. Você fazer 4 jogos em 8 dias é uma plena de uma vergonha. Sendo que você está disputando uma Copa Libertadores da América, que é o campeonato mais importante da América do Sul. É como eu disse, as federações de futebol não gostam do futebol e não respeitam os que trabalham e os que gostam de futebol. A verdade é que são pessoas que não são do futebol, né? Porque se fossem do futebol, fariam diferente. Exatamente, exatamente. Só para deixar bem claro aqui os 4 jogos que tem aí pela frente, domingo agora, né, contra o Capivariano lá em Capivari, aí terça recebe a Portuguesa na Arena, Corinthians, quinta daí já tem o Penapolense também na Arena, e no domingo daí contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. Bem desgastante. Inclusive, gente, demais. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro Breno, meu parceiro, ele vai estar lá no elenco lá do Capivariano, ele foi relacionado pro jogo. Aí, Breno, tá mandado salve pra você aí. Ele me mandou um WhatsApp aí, pediu pra eu dar E aí, os comandantes do Corinthians, pra tentar ajudar aí, né, nossos ídolos nessa maratona, até estão tentando aí, parece que abortar a concentração contra o Penapolense e a Portuguesa, pra não ficar tão cansativo pros jogadores. E o Corinthians que tentou também falar com a federação, aí, com a Federação Paulista, que o Alex estava inclusive mencionando agora, para
aumentar, né, esse número de jogadores inscritos aí. E foi recusado o pedido, né? Então a gente tem que se virar nos 30 mesmo. Na verdade foi recusado tudo, né, Letícia? Foi recusado a antecipação desse jogo de domingo para sábado, foi recusada na verdade o recuso da questão das inscrições, ele já deveria ter sido feito a partir do momento que o dirigente vai lá e assina o regulamento. É isso que a gente precisa ter também, né, não é? Com Porque certeza. Você Porque vê... existe uma coisa chamada arbitral. Conselho, isso. Congresso técnico. Isso. Aí o dirigente vai lá e ele aceita o que está sendo colocado ali. Você vai reclamar Se ele do quê aceitou, depois? você vai reclamar depois? Não tem jeito, né? Aí complica, né? Aí entra mais uma Foi vez o batido o dirigente martelo. que não conhece de futebol. Não é possível, né? Verdade. Bom, mas chega de corneta agora, o Alex já cornetou muito aqui, tá? Fala agora vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Eu quero chamar um vídeo maravilhoso aí da campanha Sangue Corintiano, acho que todo mundo já conhece. Uma das primeiras campanhas aí, hoje tem de vários times, né? Mas acho que foi o primeiro clube aí, o Milton Nascimento, querido, que idealizou aí a campanha. Vamos chamar um vídeo aí para todo mundo participar desse evento maravilhoso, esse projeto corintiano aí. O sangue nos mantém vivos. Ele carrega oxigênio até nossos pulmões. Mas tem um tipo de sangue que leva também raça e garra, impulsionando cada canto de paixão. Um sangue que não é vermelho, é preto e branco. Tem um tipo de sangue que circula não só pelo corpo, mas onde o timão estiver. Um sangue todo-poderoso que invade o Maracanã e o Japão, que nos manteve fiéis durante 23 anos sem títulos e que hoje corre na veia de 30 milhões de loucos. Podem dizer que é tipo OAB ou AB, mas a gente sabe que, na verdade, ele é tipo C. C de Corinthians. O sangue de tradições e glórias mil que só quem é corintiano pode ter. Vai, Corinthians! Vamos espalhar nosso sangue pelo mundo. É hora de se doar também fora dos campos. Você sabe que dar o sangue é com a gente mesmo. Doe sangue. Doe Corinthians. Tá aí, maravilhosa campanha do Sangue Corintiano. Espero ver todo mundo aí doando, sabe? Quem puder. Em São Paulo vai ser dia 11 de abril, no Pro Sangue do Hospital das Clínicas. Mas em vários lugares do Brasil aí tem corintianos que organizam. Eu mesmo já organizei lá em Chapecó. E para mais informações, para quem for de fora de São Paulo e quiser doar aí, www.sanguecorintiano.com.br. Vamos abraçar essa causa aí, que é a maior torcida do Brasil, unida aí numa gigante causa, né? Então, gente, eu quero me despedir, infelizmente a gente está chegando ao fim, então quero agradecer aí a Centrale Forneria, sempre com a gente, né? O Elton, que está aqui conosco também. Depois do programa, como sempre, de costume, a gente está indo para lá com os nossos convidados, uma maravilhosa pizza, uma janta para ficar falando de Coringão. Então, quem quiser, Serra do Japi, número 758. Esse aí eu tenho de cor, eu não saio de lá. Tá a tua fé, gente, isso aí. A gente sempre tá lá depois do programa Mais Corinthians na sexta-feira. O Elton também, atendimento show de bola, tá sempre aqui com nós, corintianíssimo. Agradecemos muito toda a parceria dele aqui com a gente. Olê, posso fazer um convite pro pessoal ir lá? Não. Não? Pessoal, claro que pode. Pessoal do Grêmio Vila Prudente lá, o time do Mozart lá, pô. Ele é o presidente do time, ele pediu pra mim mandar um abraço pra galera lá. Um salve pra rapa do Vera Cruz também. Vera Cruz, Grêmio Vila Prudente. Tudo daí, né? E o meu time, Resenha Futebol Clube aqui de Osasco, aqui, um dos melhores. Bom, eu quero mandar também um abraço para a galera do VP, que mandou aqui uma mensagem pra gente. Infelizmente não deu para ler todas as perguntas, foi muito, gente. O programa hoje bombou, graças a Deus. Quero agradecer a participação de todos. E a Gesser? E quem não deu para falar hoje, a gente vai ler no outro programa, continua participando, tá? Também quero agradecer, então, o pessoal que faz a minha produção aqui pro programa, as meninas da Gesa Hair, o Empório Luna Calçados e Galpão das Multimarcas, tá? Um beijo para todos vocês. Quero agradecer a participação do Alex, do Jean e do Alessandro aqui. Muito obrigado. O Tico, né? Nem precisa falar, Fica da casa. já é da casa. Ô, dona Rosana veio de Chapecó, velho. Ela tá aqui no estúdio, que isso. Então, obrigado, dona Rosana, obrigado por ter vindo. Presenças ilustres hoje, a minha mãezinha, né, que veio de Chapecó acompanhar aí, corintianíssima também, porque se não fosse, nem entrava aqui, mesmo sendo minha mãe, tá? E o Rico também, da Rádio Coringão, que tá sempre presente aqui com nós e que também vai lá pra Centrale Forneria, né?
Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês e a gente volta aí semana que vem com mais Corinthians.